Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento produzido aqui na universidade. Você é capaz de distinguir um texto escrito por um ser humano de outro texto gerado por inteligência artificial? No programa de hoje, a gente vai conhecer um estudo desenvolvido no curso de Ciências Sociais aqui da FURB, que investigou a capacidade dos seres humanos de fazerem essa distinção e quais fatores influenciam nesse processo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a pesquisadora Alana Vitória Conte Deschamps, que é graduada em Ciências Sociais e agora também mestranda em Desenvolvimento Regional. Bem-vinda, Alana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. A gente recebe também o professor Maico Spies, que é doutor em Política Científica e Tecnológica e foi orientador do trabalho de pesquisa, então, conduzido pela Alana. Muito obrigada, professor, pela presença mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Alana, eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho da tua trajetória acadêmica, profissional. O que te trouxe aqui ao curso de Ciências Sociais da FURB? Então, na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha bastante interesse na área de tecnologia. Então, eu fiz bastante cursos assim, na área de administração, informática. Sempre gostei muito de falar, fiz curso de oratória. Sempre fui muito metida na escola, em vários trabalhos. E com a pandemia, na verdade, eu fiz o meu terceirão online e eu acabei me aproximando muito da minha professora de Sociologia. Aí ela me falou do curso de Ciências Sociais na FURB, falou que como eu era muito curiosa, muito teimosa, seria uma boa oportunidade para eu desenvolver essas áreas. Também gostava muito de fazer pesquisa já na escola, então eu acabei optando por fazer Ciências Sociais, mas depois acabei voltando um pouco para a área de Tecnologia, até pelo tema do TCC. Conta pra gente, então, como é que nasceu esse teu projeto de pesquisa, que gerou o teu TCC em Ciências Sociais? Sim, eu me interessei pela área de inteligência artificial até porque o meu cônjuge também trabalha com essa área, então era um tema frequente na nossa casa. E o professor Michael, na disciplina dele também, de pesquisa em Ciências Sociais, trazia um pouco disso pra gente. Então eu decidi no início do ano que eu queria trabalhar com isso, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Aí, como todo bom aluno, fui conversar com o professor Marco sobre o que eu podia fazer no tema da inteligência artificial e ele deu a ideia de a gente trabalhar com essa identificação dos textos, para ver se as pessoas conseguem discernir o que é um texto gerado por IA de um texto gerado pelos seres humanos. Aí a gente conversou mais vezes e foi desenvolvendo a ideia ao longo do ano. Qual foi, de que forma a gente pode sintetizar, então, Alana, o objetivo central da tua pesquisa? Como é que ela foi desenhada, Essa parte do objetivo central, basicamente, era realmente olhar para esses indivíduos, colocar os textos e eles tentarem identificar e buscar alguma característica que eles pudessem ter em comum que dá essa capacidade deles discernirem o que é um texto gerado por IA, de um texto escrito por um ser humano. E se houvesse ou não essa capacidade, e tentar analisar um pouco desse cenário. Professor Maico, esse tema, abordado pela Alana, ela faz de uma forma bastante com um diferencial, inclusive considerando que esse trabalho foi feito no curso de Ciências Sociais, professor? Muito bem. Foi um trabalho bastante complexo, e tem uma característica que é bastante importante, bastante interessante, que é um trabalho experimental. Normalmente, em Ciências Sociais, não é muito comum ter os trabalhos experimentais, Nesse caso, então, testando a capacidade das pessoas identificarem os textos, e teve um volume bastante grande de participantes, que participaram no formulário online. Então, apesar de ser um trabalho de conclusão de curso, tem uma complexidade bastante grande, e, na verdade, foi um trabalho muito interessante, muito prazeroso de poder orientar e poder conduzir, porque eu acho que tem resultados que são bastante expressivos, bastante significativos. A gente sabe que existem várias formas, vários tipos de inteligência artificial, De que tipo de inteligência artificial a tua pesquisa especificamente se ocupa? Tem inteligência artificial generativa voltada a texto mesmo, que é o próprio ChatGPT, O foco foi ele, então a gente gerou as respostas a partir dele. Até poderia ter utilizado outras, Até futuramente, se alguém quiser replicar ou fazer, ficaria interessante, comparar se talvez é mais fácil identificar de outras inteligências artificiais ou se é possível, mas a gente focou na IA generativa de texto e o ChatGPT em si. Como é que esse estudo foi realizado, então, Alana, na prática? Primeiro, a gente precisou pensar como é que a gente iria coletar as respostas, Para conseguir o maior número de respostas, a gente optou fazer um formulário para o experimento.
Esse formulário ele era composto por 4 seções principais. Então, primeiro um cadastro da pessoa, quem ele era, esse indivíduo, sem revelar nome, nenhuma característica pessoal muito reveladora, até para respeitar a LGPD. E depois, características de formação, ensino superior. A segunda sessão era voltada à fluência tecnológica, o quanto essa pessoa conhecia de tecnologia, tentar criar uma métrica, né, para ter de referência o quão profundo era esse conhecimento, essa relação. Depois, a própria sessão de identificação de texto de autoria, eram 9 questões e respostas, e a pessoa precisava, então, indicar se seriam respostas de um ser humano ou de uma inteligência artificial. E, por fim, uma sessão inteira de avaliação. Eram 5 questões respondidas pelo ChatGPT, a pessoa sabia disso, e ela precisava dar uma nota de 1 a 5 para essa resposta. Quais foram, então, como é que foi aplicado, né? Como é que vocês chegaram a essas pessoas? Quem respondeu a esse formulário? Eu fiz um trabalho um pouco mais árduo para divulgar ele, porque primeiro eu mandei em todos os grupos que eu conhecia, o formulário via WhatsApp, publiquei no Instagram e ainda assim eu não estava satisfeita com o número de respostas. Aí eu acabei fazendo um anúncio no Instagram lá para a região de São Paulo, como tinha um maior número de pessoas, e aí nós conseguimos chegar a 374 respostas. Eu ainda queria mais respostas, no mínimo umas 400, né? Meu sonho de TCC, umas 1000 seriam incríveis. Mas daí eu fui descobrindo, como o professor Maico também já tinha me alertado, que é muito mais difícil você convencer as pessoas a responderem um formulário, ainda mais um formulário que era mais demorado como o meu. Qual foi então o perfil, né, de pessoas que responderam a esse formulário, que participaram dessa pesquisa? Em sua maioria foi um perfil feminino, ali por volta dos 20 e poucos anos, né? Eram mulheres mais novas e a maioria no ensino médio ou ensino superior que responderam. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais especificamente nos resultados, então nas suas conclusões a partir dessas respostas. Mas eu queria que o professor comentasse com a gente um pouquinho, que a gente tem falado muito, né, de inteligência artificial generativa, enfim, esse tema tem suscitado muitos debates, né? Se o professor pudesse sintetizar para quem nos acompanha quais têm sido as principais potencialidades demonstradas por essas ferramentas e também os principais limites, as coisas que a gente precisa prestar um pouco de atenção. Muito bem, acho que assim, o trabalho da Alana, na verdade, ele nos ajuda a responder essa pergunta, né? Por exemplo, competência de produção textual, né? Os dados, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente já tem inteligências artificiais que são muito competentes, a gente diria, né? E elas passam no chamado teste de Turing. Uma pessoa que lê não sabe distinguir com certeza se é um humano que produziu o texto ou se foi uma IA, né? Então, nesse aspecto já está bastante consolidado. Claro que a própria IA generativa de textos tem suas limitações, né? As famosas alucinações, os erros que podem acontecer, às vezes os textos têm certas características que identificam como produzido por IA. Mas se a gente for pensar, imaginar que há uns 5 anos atrás, se falasse para a gente, olha, né, isso vai acontecer, a gente diria, isso é ficção científica, né? E aí a gente tem outras áreas, né? Geração de imagem e vídeo, que já é bastante conhecido também das pessoas. E tem uma área que é um pouco menos conhecida, mas não menos importante, que aí são as técnicas um pouco mais avançadas e não tão acessíveis para o público geral, assim, mas que são importantes, inclusive, para descobertas científicas, né? No ano passado, o Nobel de Química, por exemplo, foi concedido a pesquisadores ligados à Google, né? Um laboratório, um braço do Google que chama DeepMind, que eles produziram uma inteligência artificial que resolve um problema da biologia, que é bastante complexo, que é a estrutura das proteínas, e que era um problema que ele não conseguia ser resolvido completamente por pesquisadores de forma convencional. E aí as simulações que eles geraram por IA resolveram esse problema, e por isso que foi concedido esse prêmio, esse reconhecimento a esses pesquisadores. Então tem coisas que a gente conhece, que são bastante competentes, algumas coisas às vezes são não tão perfeitas, assim, né? A gente vê, gerou a imagem, mas a pessoa tem dedos a mais, dedos a menos, acontece alguma coisa na imagem. Mas a gente também tem todo um outro campo que não é tão comentado, mas que é a aplicação de inteligência artificial
por exemplo, para pesquisa científica, para acelerar resultados, para fazer simulações, etc. Então tem todo um mundo assim, né, que vai desde a IA generativa, que é o que a gente consome mais frequentemente, até pesquisas mais avançadas. Acho que é interessante a gente explicar também, né, professor, como é que o ChatGPT faz para nos fornecer respostas a partir de um comando, a partir de uma pergunta, né? Por que ele é capaz de escrever textos, então, tão parecidos com os que a gente escreve? O ChatGPT, na verdade, é a versão, digamos, os avanços mais recentes de uma área de inteligência artificial que chama processamento de linguagem natural. E no caso específico do ChatGPT, ele é baseado numa tecnologia que chama grandes modelos de linguagem. Os grandes modelos de linguagem são treinados, né? Uma inteligência artificial que é treinada a partir de uma grande quantidade de textos. Pega lá toda a Wikipédia, todo o acervo disponível de notícias, livros, etc. E aí, né, assim, muito simplificadamente, mas o modelo de linguagem, ele é a partir de uma rede neural, que é uma tecnologia de inteligência artificial, né, uma arquitetura. A partir disso, ele começa a aprender quais palavras vêm junto de quais palavras, qual a probabilidade de uma palavra aparecer depois da outra se a gente tem um texto, né? Então não é à toa que o texto do ChatGPT a gente vai vendo ele completando assim, né? Porque ele, de certa forma, isso é uma representação do que ele está fazendo. Ele está prevendo quais são as próximas palavras, os próximos blocos de texto mais prováveis, né? Então, assim, o princípio, na verdade, é simples, mas a operacionalização é muito complexa. Porque a gente está falando de trilhões de parâmetros, é uma coisa que tem um volume e até um custo computacional que é gigantesco, né? E aí a gente não consegue entender completamente, assim, o negócio até fica um pouco misterioso, as pessoas às vezes atribuem que tem uma consciência, alguma coisa, porque é muito impressionante, né? Mas na base mesmo o que tem é um modelo estatístico. O professor menciona o teste de Turing, né? Vocês intitulam esse trabalho como um teste de Turing sociológico, né? Explica pra gente, Alana, em que consiste o teste de Turing, de que forma vocês o adaptaram, então, para esse enfoque sociológico na tua pesquisa. O teste de Turing ele foi criado pelo Alan Turing, né? Como o próprio nome já propõe, para tentar mensurar se uma inteligência artificial consegue ter uma inteligência já comparável à humana. Hoje a gente sabe que ele prova muito mais se a inteligência artificial consegue nos enganar, se ela consegue simular a nossa escrita, né, a nossa forma de pensar. No nosso caso, para levar para a área sociológica, o nosso teste de Turing sociológico, a gente pegou um agente humano, ou 2 agentes humanos no nosso caso, para responderem as 9 perguntas que nós selecionamos, e o GPT 2 vezes para ele também responder. Eu coletei essas respostas e coloquei aleatoriamente em 4 possíveis formulários que a pessoa podia pegar para tentar identificar. Nesses 4 possíveis formulários, então, tinha a pergunta e a resposta, e ela teria que fazer esse discernimento. No teste original, é basicamente a mesma coisa. Então, você tem um indivíduo humano e uma máquina, e um outro indivíduo humano que faz perguntas para tentar descobrir se ele está falando com uma máquina ou com um ser humano, né? Ali a pessoa não tinha autonomia de fazer a pergunta já estava dada, a resposta também. Ela só fazia a sua análise. O que mudou bastante no nosso caso foi o enfoque da análise desses resultados. Então, a gente não analisou se o ChatGPT unicamente conseguia emular a escrita humana. A gente analisou o que esse indivíduo tinha de características, com enfoque maior a parte da fluência tecnológica desse indivíduo, né, essa capacidade técnica, se ele tinha uma capacidade superior que desse alguma maior chance de acertar essa questão, né, uma capacidade maior de acertar. Então, ele tem uma fluência tecnológica maior, ele vai acertar mais, que era o que normalmente a gente acreditaria que iria acontecer, né? Ou se ele tem menos fluência tecnológica, menos contato com tecnologia, ele vai acertar menos. Então, tentar fazer essa análise desse indivíduo, quais são as características que ele tem que possibilitam ele acertar mais ou não, e se tem alguma característica, né? Ou se a gente tem a surpresa de que, na verdade, não se consegue mais discernir. Foi basicamente o que a gente descobriu, né? Você menciona a questão da fluência tecnológica, né? Essa foi uma métrica que vocês criaram para a pesquisa de vocês? Em que consiste essa métrica? Quais aspectos estão incluídos dentro desse conceito, então, de fluência tecnológica? Então, na primeira sessão do nosso formulário, eu já questionei a pessoa qual era o conhecimento que ela tinha na área.
Só que quando a gente vai tentar medir pelas nossas métricas, cada um vai ter uma opinião sobre o quanto conhece, né? Então, as pessoas mais velhas vão achar, eu sei mexer no WhatsApp, eu tenho um alto conhecimento tecnológico, né? O pessoal que trabalha na área de informática, eu sei programar, eu tenho um alto conhecimento. Só que a segunda sessão era justamente para tentar medir isso de uma forma mais exata, digamos assim, que eram perguntas relacionadas à área de tecnologia, como, por exemplo, o que você usa para a parte de segurança? Como você vai fazer a segurança dos seus dados? Ou se você tiver um problema com o seu computador, como você vai consertar? Se você tem conhecimento na parte de linguagem de programação, quais linguagens você está acostumado a trabalhar? Quais ferramentas de computador você utiliza? Planilha, Word, Photoshop, enfim, o que você utiliza. E a partir dessas respostas, cada uma delas tinha um peso. Inclusive, a gente tinha uma possibilidade de resposta que era incorreta, né, que não existia, que era uma ferramenta que não existia. Então, se a pessoa respondesse aquela ferramenta, ela estava tentando se sobressair falsamente, né? Então, ela perdia pontos. E aí você podia somar no máximo 50 pontos. A média das pessoas ficou em torno de 33 pontos, né, de influência tecnológica. E com base nesses dados, a gente comparou com a assertividade dos indivíduos. Quais foram, então, Alana, as principais conclusões, né, a partir dessa análise das respostas, então, a esses formulários? A gente conseguiu contemplar a nossa primeira hipótese, né? Então, o nível tecnológico que a gente está não permite mais essa diferenciação do que foi produzido pela máquina ou foi produzido pelo ser humano. E também a gente conseguiu verificar, então, acima de 60% essas respostas erradas, justamente, né? Essa confusão dos indivíduos. O que eu achei muito interessante foi que o próprio Alan Turing, quando ele fala do teste de Turing, ele acreditava que a gente já estaria no nível de passar 70%, né, dessa enganação. E no nosso estudo, pelo menos nas 374 respostas, a gente ainda não chegou nesse nível, né? Já se passou de 50%, ele está enganando a gente, digamos assim. Mas ele ainda não está com tanta capacidade, ou pelo menos de alguma forma as pessoas conseguiram identificar ou levaram sorte na hora de chutar. O nível, então, de fluência tecnológica dos indivíduos que responderam à pesquisa teve alguma influência sobre a assertividade? Não? Não, infelizmente não. Inclusive, só um indivíduo conseguiu acertar as 9 questões. Daí o perfil era de uma menina, né, menos de 20 anos e do nível médio de formação. Então, na verdade, não havia nenhuma relação, né? Por mais que a gente tenha feito os testes até estatísticos, não tem relação entre o capital técnico que essa pessoa tem de conhecimento e o quanto ela consegue acertar. Professor, esses resultados, então, obtidos pela Alana, eles foram em alguma medida surpreendentes ou você já esperavam por eles? Bem, eles foram surpreendentes no sentido de que a gente iniciou mais ou menos pensando que a fluência tecnológica seria uma forma de desempenhar melhor nesse jogo da imitação, né? Descobrir o que era ChatGPT e o que era texto humano. E, na verdade, não, né? Isso talvez porque a gente estava tratando de perguntas que tinham, assim, elas iam desde perguntas mais simples, de cotidiano, até perguntas relacionadas com ciências sociais, né? Mas eram basicamente competências mais verbais, né? Então a gente pode fazer essa ressalva. Talvez se a gente tivesse feito perguntas mais técnicas, né? Sei lá, por exemplo, de linguagem de programação, talvez os especialistas, os programadores pudessem identificar. Mas com os dados que nós tivemos, né, e o desenho da pesquisa que nós fizemos, na verdade, a surpresa foi a questão de que a fluência tecnológica não determina o sucesso em identificar o ChatGPT ou não. Agora, o geral, assim, né, já era mais ou menos esperado, né, se a gente tivesse 50%, né, de erro ou acerto, já seria como se a gente jogasse uma moeda. É ChatGPT ou não é? Não sei, né? É aleatório. E, na verdade, foi até mais. Ou seja, teve pessoas que identificaram mais vezes incorretamente do que simplesmente se fosse aleatório, né? Então, isso já era um pouco esperado. Já tinha uma literatura até recente sobre isso, né? Mas a gente não tinha essa aplicação dessa forma e, até onde a gente sabe, com essa relação entre a fluência tecnológica e o desempenho. Então tem um certo ineditismo assim, que é bastante interessante. Para os seres humanos é muito difícil identificar, então, esses textos gerados pelo ChatGPT, especificamente, que foi o objeto da pesquisa da Alana. A gente sabe que tem uma série de plataformas tecnológicas que tentam fazer isso, né, professor?
Em que nível de desenvolvimento estão essas plataformas? Já existem plataformas que são capazes de detectar com exatidão um texto gerado por inteligência artificial ou não? Essa é uma questão bastante polêmica. Por um lado, as empresas que fornecem esse serviço, elas vão fazer o comercial delas dizendo que sim, se identifica, né? E, na verdade, existem traços que são possíveis de atribuir a textos produzidos por inteligência artificial, muito rapidamente. Foi feito um levantamento da frequência do uso da palavra insight em textos, artigos científicos em língua inglesa, comparando antes e depois do ChatGPT, porque o ChatGPT tem uma preferência por essa palavra. E realmente o uso dessa palavra cresceu, né? Ou seja, as pessoas estavam usando ali o ChatGPT, inclusive cientistas, para fazer elaborar seus textos e tal. Por outro lado, existem muitos falsos positivos, né? Então as pessoas às vezes submetem um texto para fazer a verificação, né? E isso às vezes é importante em contextos de verificação de aprendizado, de avaliações, etc. E aí nem sempre esse resultado ele é confiável, é um falso positivo. É como se a gente fizesse um teste para uma doença, um exame, alguma coisa, e desse um falso positivo. Na verdade, a gente teria que refazer o exame, talvez com outros critérios, etc., né? Eu acho que assim, essa disputa, essa competição, assim, né, vai identificar, não vai identificar, ela sempre vai continuar existindo, e ela vai, porque a inteligência artificial, digamos, os modelos de linguagem, eles melhoram e, portanto, as empresas têm que correr atrás, né, para os produtos, por exemplo, de identificação de plágio, e aí vão chegar num determinado nível. Mas dali a pouco é lançada uma nova versão, e assim a gente vai indo, né? Eu acho que talvez, assim, né, essa questão ela é importante por direitos autorais, questões de ética de trabalho, etc., mas talvez a gente não deva confiar tanto na questão da verificação de plágio, ou né, desse negócio, e tratar mais da parte da formação das pessoas, para que elas usem essa ferramenta com critério, com transparência. Olha, realmente eu usei. A gente não precisa transformar também isso em mais uma coisa que a gente tem que controlar e desconfiar das pessoas e tal. Eu sou da opinião que essas coisas elas vieram para ficar, e a resistência ela é natural, mas ela não é sustentável a longo prazo, né? Então a gente tem que mudar um pouco o olhar, né? E tentar incorporar, e aí, bom, né, cada um vai tratar de uma forma, né? Eu acho que, né, talvez você como jornalista vai concordar comigo, né? A habilidade de produzir um texto autoral é importante, é uma coisa, uma capacidade importante para, né, várias áreas do conhecimento, mas por outro lado também, né, existem coisas que a gente pode usar e não vai ter tanto problema assim, né? Acho que a gente está aprendendo, né? É natural que tenha essas tensões, esses conflitos, porque é um fenômeno muito recente. Pode não parecer, mas, de novo, né, há 5 anos atrás a gente não imaginava que as coisas iam estar nesse nível, né? Então a gente está, como sociedade, como universidade, como pesquisadores, a gente está aprendendo a usar essas ferramentas, né? Então é natural que tenha um certo conflito, um certo ruído. Alana, na tua avaliação, né, qual que é a relevância desses resultados que você traz, então, a partir do teu estudo? Acredito que bastante relevantes, até pelo que o professor colocou, que tem um certo ineditismo no trabalho que a gente fez. Até não encontrei trabalhos, por enquanto, que tenham feito algo parecido com o que a gente propôs. Até a questão de fazer um experimento num TCC de Ciências Sociais, que no dia da defesa eu descobri que não havia ainda. Então foi bastante desafiador, mas valeu a pena. Os dados também, eu gostaria de talvez ou replicar novamente essa pesquisa com uma escala maior ou com um público diferente para conseguir avaliar melhor os dados, né? Mas acredito que o que a gente fez também já foi um belo trabalho. Era isso que eu gostaria de saber de você. Quais seriam, na tua avaliação, os próximos passos para a gente aprofundar, então, esse conhecimento sobre esse tema? Então, algumas coisas que daria para fazer, que eu já até citei, a questão de olhar para as outras ferramentas, talvez testar elas, né? Não sei se teriam alguns dados mais surpreendentes de resposta. Tentar atingir mais pessoas, né? Aumentar o público, mudar um pouco o enfoque, até
as próprias questões que a gente fez, que o ChatGPT responderam para as pessoas poderem avaliar essas respostas, talvez conseguir abarcar mais áreas do conhecimento, como o professor também colocou, a gente acabou focando mais em áreas voltadas às ciências sociais ou questões do cotidiano, e aí tentar alterar um pouco isso, ou estabelecer uma forma de comunicação na hora de pesquisar, em que o próprio indivíduo que estivesse respondendo pudesse fazer a questão mais diretamente, né, para poder avaliar. Isso também teria um impacto um pouco diferente. E eu acredito que a partir da nossa pesquisa também tem todo esse debate moral e ético da utilização. Tem um velho conhecido da área da tecnologia, que é a questão do letramento digital. Como o professor colocou, a inteligência artificial veio para ficar. A gente já teve outras revoluções digitais, a gente já teve outras invenções, e a gente sabe que o mercado não vai ceder, ele não vai sumir com ela, né? Ainda mais que é uma ferramenta que aumenta a produtividade, ela vai continuar no nosso cotidiano. Claro que quando a gente olha, afinal de contas é uma licenciatura, eu já estava em sala de aula, já fui professora de sociologia, é bastante difícil fazer essa relação com a área da educação, porque os adolescentes e os jovens são os que vão mais recorrer a essa ferramenta, né? Para fazer uma prova, para fazer um trabalho, eles estão num período de formação de todo um senso crítico, de uma opinião, de entender como o mundo funciona, como eles funcionam, de conseguir conquistar a sua autonomia, e muitos deles não estão chegando na autonomia porque o caminho de utilizar a inteligência artificial de qualquer modo, para qualquer coisa, é mais fácil, né? Vários professores de projeto de vida do falecido novo ensino médio tinham esse problema. O que você quer fazer da vida? Ia lá no ChatGPT, o que eu quero fazer da vida? O ChatGPT não tem como te responder isso. Infelizmente, ainda vai ser responsabilidade sua. Então, tem essa questão que precisa ir para a sala de aula também. Não é só criar avareza, fingir que não existe, fechar o olho. Vamos fazer prova de tudo, porque também não cabe no calendário escolar. A gente sabe que não é a realidade, mas existe uma falta desse letramento digital. E claro, é complicado. Às vezes a escola tem o computador, não tem o professor, tem os dois, não tem a internet, e assim a gente continua, né? Mas é um debate a ser feito ainda. O professor tem trabalhado, né, aqui na FURB, tanto no mestrado quanto no curso de Ciências Sociais, né, com temas que envolvem a tecnologia e também a inteligência artificial, né? Na última vez que o professor esteve aqui, comentávamos sobre um software, né, ali para prever, para ajudar os professores a lidar com conflitos, prever conflitos dentro de sala de aula, né? O professor gostaria de nos atualizar sobre em que estágio se encontra esse projeto, ele está para ser finalizado, como é que ele anda? O projeto ele foi finalizado, né? O cronograma dele, ele era um projeto de iniciação de desenvolvimento tecnológico, né? O PIBIT. Ele foi encerrado e agora a gente está na fase final de elaboração de relatório, apresentação dos relatórios, essas coisas assim. Mas ele está funcional, né? A gente atingiu, eu diria, parcialmente o objetivo de fazer uma simulação de um debate em sala de aula, mas essas tecnologias, elas não são perfeitas, né? E para o objetivo que eu estava prevendo, né, que seria, bom, como é que um professor mais inexperiente reage quando tem um conflito, por exemplo, a respeito de um tema de valores na sala de aula, né? O que acontece é que como os modelos de linguagem eles são preparados para evitar agressão, evitar temas polêmicos, não sei o quê, é muito difícil fazer com que esses agentes simulados, né? Tinha lá a simulação, né? Como se fosse o ChatGPT interpretando os alunos, o professor. É muito difícil fazer com que eles criem o conflito. Então é interessante porque a gente está usando uma tecnologia que a gente tem um controle relativamente limitado, né? No entanto, né, os resultados que a gente vê, tanto nesse projeto quanto através do projeto da Alana, a gente pode fazer coisas que são interessantes do ponto de vista das simulações de fato, né? Vamos supor assim, né, eu preciso saber a opinião sobre, sei lá, ter um debate com as pessoas sobre um assunto, digamos, legalização das drogas, né? E ter perfis diferentes, né? Isso envolve algumas coisas complexas, por exemplo, tramitação no comitê de ética, né? A gente vai tratar de pessoas que têm, né, podem considerar os assuntos sensíveis.
Se a gente puder fazer antes uma simulação desse debate com a inteligência artificial, a gente diz, olha, você vai ser um pai de família, trabalhador, conservador, vai na igreja, tal, tal. Você é uma estudante de ciências sociais, né, jovem. E aí, o que você acha sobre esse assunto? A gente pode simular inicialmente o debate e depois, se for necessário, né, e muitas vezes é importante, a gente pode ir sim daí à realidade social para verificar, né, e, de certa forma, também testar se aquela simulação que a gente fez previamente corresponde de maneira mais ou menos fiel à realidade, né. A gente está num nível que sim, né? Os indícios, né? O que a gente está conversando hoje indicam que sim, né? E isso tem uma série de implicações de como se faz pesquisa com humanos, sobre temas sociais e tal. Então, assim, né? O projeto se encerra agora, mas as ideias, elas persistem e acho que a gente já tem consolidado uma certa metodologia de fazer essa simulação com os agentes baseados nos modelos de linguagem. No programa de hoje, a gente conversou com a pesquisadora Alana Vitória Conte Deschamps, que é graduada em Ciências Sociais e mestranda em Desenvolvimento Regional. Muito obrigada, Alana, pela tua presença com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E a gente conversou também com o professor Maico Spies, que é doutor em Política Científica e Tecnológica e foi orientador do trabalho de conclusão de curso conduzido pela Alana. Muito obrigada, professor, pela sua presença com a gente. Obrigado. Agradeço a oportunidade. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as próximas edições do FURB Pesquisa toda sexta-feira no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!